Numa noite de tempestade nas montanhas, um homem estava por perto, mas Abel havia virado uma estátua. Ele se perguntava há quanto tempo estava preso assim, ou se morreria daquele jeito. De repente, memórias o invadiram, colegas o chamando de inútil, seu melhor amigo cansado de fingir se importar, e um demônio prestes a testar um feitiço perigoso nele. A amargura o consumia ao lembrar da crueldade deles, mas ele se recusava a aceitar a morte assim. Em vez disso, jurou vingança. Muito antes dessa noite, na Academia Cent, onde heróis treinavam para lutar contra o Rei Demônio, um grupo de alunos se reuniu atrás de um prédio. O líder dos valentões agarrou um garoto, o chamou de lixo e, após socá-lo, exigiu que ele saísse da escola. Abel, já tratado como um pária, sentiu muita dor. O líder, ainda zombando, o chamou de inadequado para uma academia de elites e ergueu o punho para fazê-lo entender. Abel fechou os olhos, mas um escudo brilhante surgiu para bloquear o ataque. Em seguida, um loiro lembrou que todos ali queriam ser heróis. O presidente estudantil Stark questionou se o comportamento deles refletia esse objetivo. Ao ver que era Stark, Abel ficou visivelmente aliviado. Enquanto isso, os valentões recuaram, mas não sem lançar mais insultos a Abel. Depois que foram embora, Abel pegou a mão de Stark em agradecimento, mas Stark disse que não era nada. Em seguida, perguntou por que Abel não revidou. Abel admitiu que sua habilidade era inútil, enquanto Stark lembrou que se chamava Decifrar. Abel fechou os olhos para usá-la, mas isso não passava de uma estranha tela branca em sua mente. A biblioteca da escola não tinha informações sobre isso, e ele só as obteve quando criança, ajudando um espírito na floresta. Desde então ele vagava sem saber como usar sua habilidade. Por isso confessou que não se importava em ser herói. Stark, porém, acreditava no valor da habilidade de Abel, mas ele não se convencia. Tudo o que queria era cumprir a promessa à amiga de infância de voltar para casa, o que fez Stark provocá-lo. Ainda assim, Stark esperava lutar contra o Rei Demônio com Abel, embora Abel dissesse ser impossível. Naquela época, Abel acreditava que sempre podia confiar em Stark, mas não até aquele dia fatídico. Mais tarde, na academia, um sacerdote anunciou ter recebido uma visão divina. Dessa visão, um grupo de heróis foi escolhido para enfrentar o Rei Demônio, o que chocou os alunos. Abel estava entre eles e antecipava o nome. Logo, o sacerdote chamou Stark de herói e o declarou o primeiro membro. Em seguida, foram chamados os nomes de Lana, a Maga Negra, Aiden, o Paladino, e Max, o Monge. Além deles, Gordon, o Guerreiro, também foi chamado. Ao ouvir isso, Abel sentiu um alívio discreto por Stark ter sido escolhido. Inesperadamente, o sacerdote também chamou o nome de Abel. Ao ouvir isso, Abel ficou obviamente confuso. Imediatamente, os outros alunos questionaram por que alguém com uma habilidade inútil fora selecionado. Até Stark pareceu confuso, mas seus lábios logo se curvaram num sorriso. Mais tarde, os heróis recém-nomeados iniciaram sua jornada, mas Abel estava atormentado pela dúvida e se perguntava se deveria fugir antes que fosse tarde. Criando coragem, tentou dizer a Stark que talvez não se juntasse, mas antes que terminasse, o punho de Stark o atingiu. Abel ficou surpreso com a ação, enquanto Stark mandava chamá-lo de Lord Stark. Stark também o chamou de lixo, e revelou que a amizade deles não passava de um jogo. Ele admitiu que só o ajudou para que pudesse entrar no grupo, mas desprezava fracos como Abel. Ao ouvir isso, Abel se sentiu traído. A partir daquele momento, a vida na festa virou um inferno onde ele ficou preso carregando bagagem. Ele também foi usado como escudo humano em lutas. Além disso, eles o empurraram para testar armadilhas perigosas. Além disso, outros membros também zombariam dele e o atormentariam. Certa vez, Stark o chamou de lento por lutar com o equipamento e o fez dormir do lado de fora novamente. Por outro lado, Stark e os outros iriam se divertir no cassino. Com isso, Abel começou a se perguntar o que fez para merecer isso. Além disso, ele questionou por que foi escolhido para fazer parte do grupo desse herói. Mais tarde, a jornada deles continuou até que um raio ofuscante caiu diante deles. Logo, um demônio apareceu e os chamou de perda de tempo. Ao ouvir isso, Stark tremeu de medo. Enquanto o demônio zombava de sua pretensão de ser o grupo do herói, Abel congelou em pânico. Ao vê-lo, eles começaram a se perguntar por que esse demônio apareceu de repente. Afinal, não era outro senão o Rei Demônio Andal. O olhar astuto do rei caiu sobre eles e Abel estremeceu de terror. No entanto, a partir deste momento, o seu ódio arderá como o fogo do inferno. Depois de um tempo, Stark questionou a situação e como ele deveria ser uma elite como herói, mas eles não conseguiam nem se comparar à força do Rei Demônio. Ao mesmo tempo, os outros membros começaram a desistir e queriam ir para casa. Por outro lado, Abel ficou se perguntando como as coisas tinham acontecido assim e olhou para o Rei Demônio. De repente, Andal questionou se eles eram realmente o grupo dos heróis, já que são fracos demais para valer a pena. Mesmo assim, ele decidiu testar um novo feitiço neles. Imediatamente, ele os atingiu com isso. Embora os heróis tenham erguido um escudo, ele se quebrou imediatamente. Naquele momento, Abel entrou em pânico, mas ele percebeu que Stark estava prestes a ser atingido. Então correu para o lado de Stark e o empurrou. Assim, Stark olhou para trás e viu que era capaz. Como resultado, Abel foi atingido pelo feitiço em vez dele. Logo, a mão de Abel se transformou em pedra, depois seu corpo e finalmente seu rosto.
Em apenas alguns segundos, seu corpo se transformou em uma estátua. Vendo a queda, Stark ficou visivelmente chocado, mas ele e os outros se convenceram de que era o melhor e decidiram fugir. Com isso, Andal os observou partir. Ele então zombou que tais palhaços pudessem se autodenominar heróis e decidiu ir embora. Depois que eles saem, Abel fica sozinho se perguntando o que aconteceu com ele. Quando percebeu que não conseguia se mover, entendeu que estava petrificado. Mas ele se forçou a se acalmar e garantiu a si mesmo que Stark e os outros voltariam para salvá-lo. Mas lembrando-se de como eles olharam para ele cerra os dentes de medo. Ele então concluiu que eles não voltariam e que ele mesmo teria que resolver o problema. Ainda assim, ele achava que isso era impossível com sua habilidade inútil. Inesperadamente, uma tela enorme apareceu diante dele. Para sua surpresa, ele descobriu que era uma escrita espiritual. No entanto, ele ficou confuso porque o texto não existia antes. Olhando mais de perto, ele viu o feitiço de petrificação chamado Olhar da Górgona. Por isso, ele suspeitou que fosse a magia do Rei Demônio. Pensando nisso, ele percebeu que quando sua habilidade fosse ativada, ele poderia realmente ver a fórmula de um feitiço. Então, se decifrasse a fórmula, desfaria a petrificação. Mas desvendar os feitiços do Rei Demônio levaria séculos com sua pouca mana. Ele decifrava uma linha antes de desmaiar, e acordava para decifrar outra. A cada tentativa, sua magia crescia lentamente, pois era uma tarefa enorme. Ele ainda se perguntava por que se meteu nessa confusão por ter se juntado ao grupo do herói, mas notou o pingente em sua mão e lembrou-se do nome Sarah. Em casa, Sarah havia dito para ele guardar o pingente para proteção e voltar logo. Ao se lembrar dela, ele ansiava pela vida tranquila que sempre quis, mas Stark o deixou. O tempo também havia passado, e ele sentia sua sanidade lentamente se quebrar. Assim jurou vingança, mesmo que levasse décadas, mas logo perdeu a noção do tempo. Depois de muito tempo, Abel finalmente completou sua decodificação, e o script à sua frente virou luz. Finalmente, sua mão se libertou, e as pedras que cobriam seu corpo começaram a cair. Logo, ele estava completamente livre. Inesperadamente, ele ouviu alguém pedindo ajuda. Perto dali, uma garota era perseguida por vários demônios. Nesse momento, um dos demônios notou Abel e sugeriu que os outros o comessem, já que ele só preferia garotas. Outro demônio concordou, dizendo que não importava para ele. Enquanto isso, o resto continuou a perseguir a garota. No entanto, Abel deu um passo à frente e lançou um feitiço. Como resultado, os demônios que perseguiam a garota viraram estátuas de pedra instantaneamente. Testemunhando isso, a garota ficou confusa com o que viu. Assim como ela, os demônios restantes entraram em pânico com a cena. Olhando para Abel, eles reconheceram o feitiço como a magia de petrificação do Rei Demônio. Então começaram a se perguntar como um humano poderia usar tal poder, já que só o Rei Demônio podia empunhá-lo. No entanto, um deles tentou atacar Abel com fogo. Mas Abel ergueu seu escudo e o bloqueou com facilidade. Vendo isso, o demônio ficou chocado que seu feitiço não teve efeito. Com isso, Abel rapidamente retaliou lançando outro feitiço. Devido a isso, os demônios começaram a virar pedra um após o outro. Vendo Abel usar petrificação e cancelar feitiços, os demônios começaram a questionar sua identidade. Sem que soubessem, Abel havia dominado sua decodificação, sendo capaz de desmantelar e anular fórmulas mágicas. E desvendando o feitiço do Rei Demônio, ele podia relançar magia e anular facilmente ataques de demônios menores. Além disso, seu poder crescia ao ciclar sua mana, alcançando alturas inimagináveis. E através de decodificação incansável, ele se tornou um dos magos mais fortes do mundo. Depois de um tempo, a garota se aproximou de Abel e o agradeceu por salvá-la. No entanto, ele perguntou onde estavam os heróis agora. Ela respondeu que ouviu dizer que foram capturados pelo Rei Demônio 20 anos atrás. Quando Abel ouviu as palavras 20 anos, ficou atordoado. Só então percebeu que estava preso em pedra por 20 anos. Depois, a garota alegremente o incentivou a segui-la, já que estavam quase na vila. No entanto, a expressão de Abel ficou sombria depois de ouvir tudo o que ela havia dito. 20 anos se passaram desde que os heróis caíram e desapareceram, então agora o Rei Demônio governava o mundo. A maioria dos sobreviventes foi escravizada por seu exército, enquanto apenas alguns conseguiam sobreviver e se esconder nos arredores. Sabendo disso, Abel cerrou com o punho com fúria pelos heróis que abandonaram o mundo. De repente, a garota falou para se apresentar como Layla e elogiou Abel por sua força. Com isso, ela se perguntou se ele era um dos heróis, mas Abel rapidamente negou ser um herói. Layla, assustada, recuou e pediu desculpas por irritá-lo. Abel se desculpou pelo surto e disse que não queria mais ouvir falar do grupo de heróis. Layla o perdoou rapidamente. Abel perguntou sobre o herói que ela mencionou que estava na vila. Layla confirmou que ele se chamava Gordon e era do clã dos anões. Ao ouvir o nome, Abel não pôde deixar de se lembrar do sorriso astuto de Gordon. Ele percebeu que ela falava do mesmo Gordon que ele conhecia. Naquela época, Abel apanhava muito, ele não conseguia aguentar aqueles socos. Afinal, os golpes vinham de um homem enorme. Abel era arremessado e ficava sem fôlego, mas Gordon sorria. Ele dizia que a habilidade inútil de Abel não importava, pois o faria mais forte. Abel protestou que não daria certo, mas Gordon o mandou calar a boca.
Ele disse que o grupo de heróis era para os mais fortes e os fracos não tinham direito de falar. Gordon forçou Abel a se levantar e o usou como alvo. Abel jamais esqueceria o rosto de Gordon, que o usava como saco de pancadas. Ao lembrar do rosto de Gordon, ele via não um guerreiro, mas um homem que se deleitava em esmagar os indefesos. Seus pensamentos foram interrompidos ao ouvir seu nome. Olhando para cima, viu Layla perguntando se estava bem, mas não conseguiu responder direito. Deixando isso de lado, ele a lembrou que o sol estava se pondo, então acampariam ali. Avisou que monstros vagavam à noite, então não podiam baixar a guarda. Mais tarde sentaram-se ao redor da fogueira. De repente, Abel perguntou a Layla por que ela se aventurou tão longe. Layla disse que estava desesperada por ervas para os aldeões. Abel perguntou como Gordon foi parar na vila. Layla respondeu que Gordon os protegia dos monstros. Ao ouvir isso, Abel percebeu que Gordon havia se escondido e vivia em paz e despreocupado. De repente, Layla perguntou por que ele procurava heróis. Abel se recusou a explicar como uma criança, então ela perguntou se podia adivinhar. Com um sorriso, ela disse que Abel devia querer derrotar o Rei Demônio com os heróis. Mas suas palavras fizeram os olhos de Abel se arregalarem em choque e ele cerrou os dentes. Ignorando isso, ele a mandou apagar o fogo e ir dormir, e ela obedeceu. Enquanto ela dormia, Abel pensou que não se importava com o Rei Demônio. Seu verdadeiro objetivo era fazer os heróis pagarem. Para isso, ele precisava de ainda mais força. O suficiente para fazê-los sofrer como ele. Tudo isso era possível graças à habilidade que todos chamavam de inútil. Naquele momento, seu colar escorregou do pescoço e caiu, e o pingente brilhou fracamente no escuro. Não muito longe, Layla dormia. Em seu pescoço, o mesmo colar de Abel. Na manhã seguinte, Layla disse a Abel que a vila ficava logo depois da colina. Mas ao chegarem ao topo, ela ofegou em choque. Confuso, Abel olhou e também ficou chocado. Viram a vila em ruínas e casas queimando, com fumaça enchendo o céu. Naquele momento, os aldeões em pânico fugiram em todas as direções. Enquanto isso, Layla e Abel desceram a colina correndo e encontraram um homem ferido caído no chão. Imediatamente, Layla se ajoelhou para perguntar se ele estava bem e o que havia acontecido. Em resposta, o homem gritou que era o exército do Rei Demônio. Além disso, ele disse a ela que eles tinham vindo atrás de Gordon. Assustada, Layla perguntou imediatamente onde Gordon estava. No entanto, uma risada estrondosa encheu o ar e Abel se virou rapidamente. Lá, ele viu um pé enorme esmagar o chão e vários orcs gritando para massacrar todos os aldeões. Com isso dito, os orcs dizem a eles que vieram para conseguir uma promoção ao capturar o membro do grupo de um herói. Ao ouvir isso, uma criança próxima começou a chorar, mas sua avó garantiu-lhe que o protegeria. No entanto, o orc zombou dela e jurou matar os dois de uma só vez. Mas antes que ele pudesse atacar, Abel apareceu e lançou seu feitiço. Em um instante, o orc foi transformado em pedra. Vendo isso, a avó e a criança ficaram em choque, enquanto os outros orcs começaram a se perguntar quem era Abel. Enquanto isso, os outros orcs ainda estavam ocupados assediando os aldeões. Mas um deles correu e informou ao chefe que os reforços humanos haviam chegado, o que deixou o chefe surpreso. Mesmo assim, ele foi ver Abel, que estava cercado por seus subordinados assustados. Então ele os ridicularizou por serem intimidados por um menino tão pequeno. Porém, a atenção de Abel foi atraída por outra coisa. Dentro da jaula, o chefe estava segurando. Ele viu um homem com braços finos, rosto abatido e corpo desnutrido. Para sua surpresa, ele percebeu que era Gordon. Ao ouvir a voz de Abel, Gordon também se assustou, mas Abel zombou dele perguntando se ele havia feito dieta. Ignorando o comentário, Gordon exigiu saber como Abel ainda estava vivo. Ao ouvir a conversa, o chefe perguntou se Abel conhecia Gordon. Quando Abel não respondeu, o chefe zombou ainda mais de Gordon, dizendo que ele havia tentado escapar apesar de fazer parte do grupo do herói. Ele também acrescentou que Gordon nem sequer tentou lutar e se rendeu para salvar a própria pele. Ao ouvir isso, Abel riu do estado miserável de Gordon, mas Gordon de repente falou perguntando o que havia de errado com isso. Afinal, a única coisa que importava para ele era permanecer vivo. Então ele gritou com Abel que não sabia como havia sobrevivido, mas não tinha o direito de julgá-lo. Ao ouvir isso, Abel olhou para ele com frieza. Ele então se virou para o chefe e disse que o deixaria ir se entregasse Gordon. Enfurecido com as palavras e a atitude de Abel, o patrão atacou, e enquanto Abel se esquivava, o chefe se gabava de que um humano patético como ele nunca conseguiria resistir ao seu poder. Ele então lança seu feitiço e orgulhosamente afirma ser a única verruga mágica do Rei Demônio. Com isso, ele lançou o feitiço do vento, Gale Charge. No entanto, Abel bloqueou facilmente o ataque com seu escudo. Fechando os olhos, perguntou se isso era tudo de que o patrão podia se gabar. Em sua mente, a fórmula mágica apareceu diante dele, e ele começou a decifrá-la. Ele então formou seu próprio feitiço e declarou que pegaria emprestada essa magia. Com isso, ele contra-atacou com o mesmo Gale Charge. Vendo isso, o chefe congelou em estado de choque e antes que pudesse reagir, o feitiço o atingiu. Ao mesmo tempo, o impacto deixou Gordon em pânico e fez sua gaiola voar. Vendo isso, Abel usou a magia do vento para capturar a gaiola com segurança. Depois disso, ele declarou ao patrão que não era páreo para ele. Enquanto isso, Gordon permaneceu incrédulo.
Mal podia aceitar que era o mesmo Abel inútil, mas o pensamento o fez sorrir. Os orcs restantes fugiram em pânico. De repente, Abel ouviu alguém o chamando de mestre. Era Gordon curvando-se e dizendo que o poder ilimitado de Abel abriu seus olhos, implorou perdão pela grosseria e o proclamou o verdadeiro herói. Implorando por misericórdia, jurou lealdade a Abel até o fim, mas Abel o agarrou pelo pescoço, atordoando-o. Com um olhar frio, Abel o chamou de aberração e perguntou se não sentia vergonha. Lembrou Gordon de como o zombou e desprezou, e agora ousava implorar. Enquanto Gordon lutava para respirar, Abel exigiu informações sobre o resto do grupo. Garantiu que ele poderia ser poupado se cooperasse. Desesperado, Gordon começou a contar tudo, e Abel ouviu. Quando Gordon perguntou se Abel o pouparia, a expressão de Abel escureceu. Ele disse que não o mataria, mas começou a lançar um feitiço. Gordon logo percebeu que era magia de petrificação. Abel, frio, disse para ele aproveitar. Nesse momento, Layla avançou. A tempo, ouviu Abel dizer a Gordon que nunca esqueceria o que fizeram. Chocada, soube que ele fora preso em pedra esperando vingança. Era tarde para perdão, e Gordon sentiria o que ele sentiu. Gordon gritou de terror, enquanto seus braços viravam pedra. Mas seus gritos cessaram quando seu corpo virou estátua. Depois os aldeões se reuniram e viram o corpo de pedra de Gordon. Estavam preocupados, mas sabiam que Abel repeliu o exército demoníaco. Pouco depois, Abel ouviu alguém chamar Layla. Ao se virar, seus olhos se arregalaram em choque. Viu uma velha que parecia exatamente com Sarah. Chocado, ele tentou chamá-la. Ao ouvir sua voz, Sarah percebeu que era Abel. Surpresa por ele estar vivo, perguntou onde ele esteve. Ela disse que havia tanto para conversar como antes. Abel lembrou do dia em que ela lhe deu o pingente e pediu para ele voltar. Mas quando ela estendeu a mão, ele só baixou o olhar e deixou o pingente cair. Depois pediu desculpas por quebrar a promessa. Sem mais palavras, virou-se, sabendo que nunca mais seria comum. Mas com seu poder, jurou vingança contra os heróis e o rei demônio. Enquanto isso, Layla o encarava com olhos determinados. Sem hesitar, correu atrás dele, deixando a mãe confusa. Sem que soubessem, alguém observava. Por uma bola de cristal, Lana descobriu que o inútil Abel ainda estava vivo. Achou perfeito, pois Abel seria seu brinquedo. Enquanto isso, Abel defendeu a vila de Layla e se vingou de Gordon. Agora, ele planejava caçar os outros heróis e ir para o próximo alvo. Abel continuou andando, mas alguém o seguiu e pediu para esperar. Ao se virar, viu que era Layla. Aliviada por alcançá-lo, Layla é questionada por Abel sobre o porquê de segui-lo. Ela firmemente declara que irá com ele. Atordoado, Abel a lembra que a jornada não é para crianças, mas ela insiste em ir. Então ele a mandou voltar para casa, mas ela gritou em recusa. Irritado, ele exigiu saber a razão dela para ir com ele. Ela respondeu que sentia que ele se perderia para sempre se o deixasse ir, e que acabaria sozinho. Segurando a mão dele, declarou que não podia abandoná-lo. Abel ficou surpreso, e seus olhos notaram o pingente em sua mão. Ela então disse que precisava garantir que ele voltasse em segurança para a mãe dela. Abel se lembrou do rosto preocupado de Sarah. Por fim, ele parou de discutir e disse a Layla para fazer o que quisesse. Radiante, ela concordou sem hesitar. Mais tarde entraram na floresta. Ao subirem um caminho na montanha, Layla perguntou por que seguiam aquela direção. Antes que Abel respondesse, algo bloqueou o caminho. Viram 3 lobos esperando. Layla entrou em pânico. Um lobo avançou, mas Abel lançou com um feitiço e os transformou em pedra. Ele a encarou friamente e ela retribuiu o olhar nervosamente. Enquanto seguiam, Abel usava feitiços para matar monstros e Layla tropeçava e fugia com medo. Observando-a correr, ele a olhou em silêncio. Mais tarde, à beira da fogueira, Layla murmurou que era inútil. Abel respondeu secamente que não precisava de ninguém, pois era suficiente sozinho. Ele a instou mais uma vez a voltar para a vila. Layla sentiu desânimo, mas então uma ideia lhe ocorreu. Sem hesitar, ela pediu a Abel para ensiná-la magia. Ele respondeu que não queria se incomodar, mas ela pegou a mão dele e insistiu que queria ser útil. Relutantemente, ele concordou, e o rosto dela se iluminou. Abel a estudou em silêncio. Achou estranho ela querer magia, mas o entusiasmo dela o convenceu. No dia seguinte, Abel ensinava Layla enquanto buscavam aliados. Sua habilidade não despertara, então Abel a ensinou que magia era energia moldada pela emoção. A chave era uma calma, então pediu para ela liberá-la composta. Layla tentou conjurar fogo, mas só uma faísca fraca surgiu. Abel viu que ela não tinha talento para magia e não ajudaria muito em combate. Dias depois, chegaram ao destino, o porto largo da cidade costeira oriental. Imediatamente, passeiam pela cidade. Encontraram um barco abandonado e ruas vazias. Abel ficou confuso, pois o Porto Largo deveria ser uma cidade movimentada. Mas Layla explicou que um desastre ocorreu antes dela nascer, e o medo do rei demônio afastava a todos. Explorando, Abel notou que um brinquedo de pelúcia no chão. Ao pegá-lo, viu que estava sujo de sangue. Com isso, ele cerrou os dentes de raiva. Preocupada, Layla o chamou, mas ela ainda não entendia seu objetivo nem seus pensamentos. De repente, Abel disse para ela continuar procurando e ela logo concordou. Enquanto vagavam pela cidade silenciosa, ele pensou que seria difícil achar seu alvo ali. Então outra pessoa apareceu à sua frente.
Chocado, Abel não pôde deixar de gritar com ela, e Layla correu ao seu lado. Abel confirmou que via Lana, a maga branca do grupo do herói, mas a voz de Lana tremeu ao pronunciar o nome dele. Ela largou a cesta e correu até ele, implorando perdão. Testemunhando isso, Layla congelou confusa. No entanto, Abel olhou para Lana com puro desprezo. Lana continuou implorando perdão a Abel. Ouvindo isso, Layla finalmente a reconheceu como ex-membro do grupo do herói. Mas as orelhas pontudas e a beleza graciosa de Lana deixaram Layla impressionada. Era sua primeira vez vendo uma elfa. Mas seu espanto virou choque quando Abel invocou sua magia. Usando-a, Abel ameaça Lana para não tocá-lo. Alarmada, Layla o pede para parar. Enquanto o puxava, ela pediu para ele se acalmar, pois Lana só implorava perdão. Mas antes que Abel pudesse responder, uma voz alta gritou para pararem. Ao se virarem, viram os aldeões locais encarando Abel com raiva. Um passo à frente, exigindo o fim da violência e questionando o que Lana fez para merecer isso. Mas a expressão de Abel endureceu, e Layla se assustou. Os aldeões disseram que se esconderam na cidade, e Lana os protegeu, então ela era a deusa deles, e Abel não tinha o direito de machucá-la. De repente, uma criança começou a bater em Abel, gritando que não deixaria ninguém intimidar Lana. No entanto, Lana os parou e admitiu que Abel era seu ex-camarada, mas ela o tratou mal. Inclinando a cabeça, ela implorou para expiar seus pecados e confessou que se arrependia. Ouvindo isso, Layla silenciou. Ela então sussurrou para Abel que Lana não parecia má. E os moradores concordavam. No entanto, o rosto de Abel apenas escureceu. Mais tarde naquela noite, a cidade fez uma festa. Alguns aldeões dançaram, outros cozinharam e muitos comeram com Layla. Em certo ponto, Lana se desculpou para trazer mais guloseimas e os aldeões a agradeceram. Mas a caminho de um beco, alguém a agarrou pelo pulso. Após jogá-la contra a parede, ele disse friamente que ela estava encenando um ato ridículo. Mas Lana apenas respondeu que o rosto dele não mudara em 20 anos. Mas Abel zombou, dizendo que ela parecia uma elfa qualquer, mas não mudara por dentro. Afinal, ele conhecia sua verdadeira face, e que ela era só uma bruxa na pele de uma elfa. Naquela época, enquanto Abel estava exausto, Lana o apressava e o lembrava de se recompor. Enquanto Abel lutava para puxar a carruagem, ela comentava que, assim, talvez nunca chegassem à cidade. Stark então intervinha e elogiava a ideia de Lana, mas Lana respondia que adorava coisas assim. Ela revelou que brincava com insetos quando criança e zombava deles. E agora, sempre que olhava para Abel, ela o via como um mero inseto lamentável. Com isso, ela o atingiu com um feitiço de raio e ordenou que se movesse mais rápido. No entanto, Abel estava quase inconsciente dos choques. Mas Lana e Stark apenas riram do sofrimento dele. Mais tarde, enquanto Abel lavava o rosto, ele murmurou que aquele era mais um dia péssimo para ele. De repente, ele ouviu barulhos próximos, então se aproximou cautelosamente. Lá, ele ouviu Lana admitir para Stark que ela temia os monstros insetos na masmorra de amanhã. Ao ouvir isso, Abel ficou obviamente chocado. De repente, Lana sugeriu pular a masmorra e ir para o cassino e prometeu uma recompensa a Stark. Então Stark concordou. Enquanto eles estavam envolvidos em seus negócios, Abel fugiu pensando que ela só se comportava assim com Stark. Mas com o tempo, ele descobriu que ela tratava os outros da mesma maneira, incluindo Gordon. Ele testemunhou como ela seduzia qualquer um que pudesse lhe dar o que ela queria. Assim, a constatação o horrorizou. Ela manipulou o grupo das sombras com palavras cuidadosamente escolhidas. Ela brincava com todos os homens que conhecia e os descartava quando paravam de entretê-la. Então, para Abel, ela nada mais era do que uma aranha vestindo o corpo de uma mulher. Encarando-a novamente, Abel perguntou se ela realmente achava que ele cairia no machado dela. Ele então a acusou de fazer lavagem cerebral na cidade e exigiu que ela se tornasse uma guru de culto espiritual. Tremendo, Lana disse que poderia insultá-la, mas implorou-lhe que não caluniasse os habitantes da cidade. Em meio às lágrimas, ela disse que realmente queria espiar porque as pessoas daqui a salvaram. Ela então disse que se separou depois de fugir do Rei Demônio e vagou sozinha pelas terras devastadas. Quando ela descobriu que o Rei Demônio havia assumido o controle, ela sobreviveu apenas se escondendo de medo. Mas ninguém compartilhava comida com ela, então ela suportou a humilhação como nunca antes. No momento em que ela tropeçou nessa cidade, ela estava no seu limite e quase morta. Semanalmente, ela implorava as pessoas por comida e água, mas elas apenas olhavam em estado de choque. Assim, ela percebeu que ninguém iria ajudá-la aqui e um herói caído não merecia comida ou água. Inesperadamente, alguém colocou pão e um copo d'água ao lado dela. Confusa, ela perguntou por quê, mas um velho simplesmente disse que o que importava era a pessoa diante deles. Atordoada, Lana não conseguia entender por que eles compartilhavam a comida que mal tinham. Então, enquanto pegava o pão, ela continuou pensando. Mas quando ela finalmente comeu, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Naquele momento, ela percebeu o quão miserável ela tinha sido o tempo todo. De volta ao presente, ela conjurou 2 bebidas e disse que estava se espiando ajudando outras pessoas com sua magia. Oferecendo um a Abel, ela pediu-lhe que lhe desse uma chance e acreditasse nela. Abel então olhou para o vidro por um momento.
Depois disso, ele finalmente concordou em dar-lhe essa chance. Quando ele pegou a bebida, Lana levantou a sua. Depois disso, ela o convidou para beber com ela em comemoração ao reencontro. Enquanto isso, Layla já estava dormindo, mas Abel continuou bebendo até desmaiar repentinamente. Por outro lado, Layla abriu lentamente os olhos, mas percebeu que estava em um lugar desconhecido, então olhou em volta confusa. Então, de repente, ela se lembrou de estar na festa de Lana e se perguntou como ela tinha ido parar aqui. À medida que seus olhos se adaptavam à escuridão, ela ficou chocada com o que viu. Ao seu redor havia jaulas cheias de criaturas implorando para serem libertadas. Quando ela olhou mais de perto, viu monstros e até homens-fera trancados lá dentro. Assim, ela se perguntou onde estavam os habitantes da cidade, já que apenas restavam criaturas enjauladas. De repente, ela percebeu alguém se aproximando. Quando ela se virou, viu que era Lana. Imediatamente, ela perguntou onde eles estavam e se alguém os havia sequestrado. Mesmo assim, Lana não respondeu e apenas ficou em silêncio. De repente, Lana sorriu e começou a rir enquanto zombava de Layla por não perceber a verdade. Ao ouvir isso, Layla ficou chocada, mas pouco depois, ela viu Abel aparecer de um círculo mágico e ser amarrado a uma cruz. Vendo isso, ela engasgou de horror. Lana então explicou que Abel dormiu 3 dias devido à sua poção especial. Com isso, ela zombou que os homens eram fáceis de controlar apenas agindo como frágeis. Ao ouvir isso, Layla lembrou-se de como um homem tentou proteger Lana e como todas as desculpas de Lana foram mentiras. Mesmo assim, ela a confrontou dizendo que prometeu mudar. Em resposta, Lana disse que havia melhorado em um aspecto, porque comparada ao inútil Abel, ela trataria Layla ainda pior. Estas palavras esmagaram o espírito de Layla. Ela então lutou para aceitar que as pessoas da cidade que adoravam Lana estavam sendo usadas. Ao ouvir isso, Lana zombou dela por perceber isso agora. Ela então se regozijou por ter feito uma lavagem cerebral em toda a cidade com magia. Ela admitiu que precisava de uma força vital transbordante para manter sua beleza. E embora drená-lo de uma pessoa fosse problemático, governar uma cidade tornava tudo muito mais fácil. Além disso, os homens eram especialmente fáceis de manipular quando ficavam cegos pela beleza dela. Com isso, ela começou a tirar o vestido e declarar a cidade seu campo de testes. Então agora, este é o lugar perfeito para se entregar ao seu hobby distorcido. Ao ouvir isso, Layla ficou horrorizada, mas Lana rapidamente convocou seus servos e anunciou que era hora de se divertir. Imediatamente, Layla tentou fugir enquanto se culpava. Afinal, foi ela quem confiou primeiro em Lana, mas Abel duvidou dela o tempo todo. Mas enquanto ela corria, ela de repente tropeçou e caiu. Vendo isso, um monstro estendeu a mão para agarrá-la. Quando o monstro a agarrou, Layla gritou de terror, mas Lana achou seus gritos estranhamente deliciosos. Desesperada, Layla tentou lançar magia de fogo, mas apenas uma leve faísca apareceu. Vendo isso, Lana riu zombeteiramente de sua fraqueza. Ela então revelou que tinha visto a ressurreição de Abel através de sua clarividência. Então ela ficou feliz por Layla ter vindo com ele, já que só Abel talvez nunca tivesse acreditado nela. Olhando para Layla, Lana admitiu que adorou ver o rosto de Layla contorcido de medo. Deixando isso de lado, ela começou a comer. Ela então começou a atrair a força vital de Layla. Devido a isso, Layla sentiu suas forças se esgotarem e desejou que Abel a salvasse. Mas então ela se conteve. Ela percebeu que estava confiando demais em Abel. Ela também se lembrou da tristeza nos olhos dele e de como ela jurou salvá-lo. Portanto, ela queria ser igual a ele e protegê-lo. Com essa determinação, ela se lembrou de Abel ensinando-a a guiar a magia que fluía dentro de seu corpo. Lembrando-se disso, ela sabia que precisava se proteger agora. Com olhos determinados, ela concentrou sua energia e canalizou magia em sua mão. Enquanto sua voz ecoava, Lana notou algo estranho, mas a palma de Layla já que a atingia no rosto. O golpe deixou uma contusão em sua bochecha. Além disso, a força lhe arremessou, fazendo-a cair no chão. Layla, por outro lado, cambaleou para trás, criando distância. Mesmo assim, Lana xingou Layla furiosamente, chamando-a de miserável. Ela se enfureceu com o insulto de ser atingida e jurou que Layla não sairia viva. Com isso, sua magia explodiu, liberando um ataque mortal. Layla só pôde observar enquanto tudo ao redor ficava branco. Naquele momento, a mão de Abel tremeu e ele disse, decodificando. Imediatamente, ele agarrou Layla e a puxou, bem quando o feitiço atingiu. Lana ficou chocada e ouviu Abel elogiá-la por lhe dar tempo. Assim como ela, Layla ficou igualmente chocada quando ele revelou ter acabado de decodificar. Deixando isso de lado, ele a colocou a uma distância segura. Além disso, ele tocou seu ombro e a elogiou pelo esforço. Depois disso, ele se virou e disse para ela deixar o resto com ele. Com isso, Abel gritou para Lana que era hora de acabar com tudo. Ouvindo isso, Layla permaneceu atordoada. Enquanto isso, Abel começou a invocar sua magia. Os olhos de Lana se arregalaram em descrença, pois ele esteve inconsciente por 3 dias. Mas Abel apenas a encarou em silêncio. Seus pensamentos voltaram ao momento em que ele concordou em dar-lhe uma chance e beber o que ela ofereceu. Logo depois, ele desabou, mas os lábios de Lana se curvaram num sorriso enquanto ele estava inconsciente no chão. Mas quando Abel viu a fórmula na tela, ele rapidamente confirmou sua suspeita.
Mesmo assim, ele descobriu que a fórmula era complexa demais. Sabia que ela mentia, então bebeu seu veneno amaldiçoado para decifrá-la. Gritou que queria provar mais uma vez o quão imunda ela era. Ouvindo isso, Lana só pôde ranger os dentes de frustração. Abel então chamou Layla e ordenou que ela ficasse atrás dele. Em resposta, ela obedeceu rapidamente. Mas os monstros aprisionados próximos começaram a ser libertados. Lana jurou matar Abel, ordenando que os monstros o pegassem. Abel liberou seu feitiço e petrificou a primeira onda de criaturas. Depois, ele declarou friamente que não se importava se foram humanos. Com os membros congelados, ordenou que ficassem fora de seu caminho. Os homens-fera próximos o observaram e ofegaram, espantados com seu poder. Mesmo assim, mais monstros avançaram. Abel os enfrentou de frente, lançando feitiços. Lana escorregou por trás dele e admirou a habilidade de Abel de transformar qualquer magia na sua própria. Ainda assim, ela sorriu maliciosamente, pois nenhuma força poderia bloquear um ataque invisível. Com isso, ela ergueu seu cajado nas costas de Abel e canalizou sua feitiçaria. Abel estava focado nos inimigos à sua frente, então não viu o ataque até que ele perfurou suas costas, e seus olhos se arregalaram ao perceber tarde demais. Testemunhando isso, Layla ofegou em choque. Abel foi atingido por uma flecha invisível nas costas. Lana perguntou a Abel o que ele achava de sua feitiçaria transparente. Ela explicou que a flecha era de magia invisível, revelada só no impacto. Enquanto Abel caía, Lana declarou sua derrota. E com o monstro erguendo o punho, ela zombou que o orgulho de Abel o traíra. Layla, em desespero, só gritou o nome de Abel, mas de repente, Abel perguntou sarcasticamente a Lana se ela tinha certeza. Dito isso, ele virou a capa e revelou o corpo. Lana ficou chocada. Layla também se surpreendeu. Sob a capa de Abel, seu corpo estava protegido por um círculo mágico. Vendo a expressão de Lana, Abel disse que ela ainda era uma maga poderosa do grupo do herói, então ele veio preparado. Ao ouvir isso, Lana finalmente entendeu. Ele ativara decifrar por todo o corpo, deixando-a só com ataques mágicos. Sabendo que não podia vencer, Lana desabou. Ali, ela chamou Abel. Tentou implorar perdão, admitiu seus erros e pediu para fazer qualquer coisa se poupada. Mas Layla só olhou descrente. Mesmo assim, Lana jurou que nunca mais faria aquilo. Abel se aproximou, mas ao ver seu sorriso sarcástico, os olhos dela se arregalaram e o rosto congelou num sorriso nervoso. Ele exigiu sua rendição. Enquanto a petrificava, disse friamente que ninguém mais acreditaria nela. Lana pensou na bondade dos moradores e soube que perdeu sua última chance. Abel ficou feliz que ela não mudou, pois a odiava desde o início da jornada. Lana gritou em desespero, mas sua mão já virava pedra. Enquanto seu corpo endurecia, ela se convenceu de que sua beleza seria eterna. Com esse pensamento, ela virou pedra com um riso no rosto. Abel olhou sua forma petrificada e se afastou, chamando-a de feia. Na cidade, as pessoas voltaram e se perguntaram o que havia acontecido. No esconderijo, Layla disse que os moradores viraram monstros, mas foram salvos por Abel. De repente, Abel pediu perdão, surpreendendo-a. Sua segurança nunca foi parte do plano, pois só a vingança importava. Mesmo assim, ela se preocupou e tentou protegê-lo. Ele hesitou, queria dizer mais. Layla esperou, mas antes que continuasse, um barulho veio dos arbustos. A garota fera Galga surgiu e chamou Abel de Rei Demônio após ver sua batalha. Depois, ela se ajoelhou rapidamente. Proclamou seu desejo de ser sua mão direita. Abel e Layla ficaram perplexos com o disparate que ela falava. Vendo Galga surgir e agir como se adorasse Abel, Layla ficou infeliz. Abel perguntou por que ela o via como o Rei Demônio e o que significava ser sua mão direita. Galga se curvou pedindo desculpas. Ela revelou que serviu ao exército do Rei Demônio e agora buscava um novo mestre. Vendo a surpresa, disse que fora dispensada há muito tempo. Sempre sonhou em servir ao Rei Demônio, mas foi expulsa ao descobrirem que era meio humana. Depois, ela vagou até ser capturada por Lana. Quando sua esperança sumia no cativeiro, ela viu Abel usar magia de petrificação como o Rei Demônio, mas sua aparência não batia com a do Rei Demônio. Ainda assim, o poder esmagador de sua magia a convenceu do contrário. De outra forma, a partir daquele momento ela acreditou que Abel estava destinado a derrotar o Rei Demônio e assumir o trono. Ao ouvir isso, Layla sussurrou que Galga viu Abel vencer um herói e o confundiu com um vilão. Com isso, Layla disse a Galga categoricamente que Abel não pretendia ser um rei demônio ou reunir seguidores. No entanto, Galga rejeitou a ideia e insistiu que nenhum servo deveria falar diante de seu mestre. Ela até zombou de Layla por ter sido espancada e inútil para o Rei Demônio, mas ela também suspeitava que Layla só queria Abel só para ela durante a viagem. Layla então se virou para Abel para incentivá-lo a falar e perguntou se ele traria Galga. Mas Abel só usava uma expressão complicada. Vendo isso, tanto Layla quanto Galga ficaram confusas. Layla então pensou que ele havia entendido mal e começou a questionar seu olhar. No entanto, Abel ainda não disse nada. A verdade é que ele tinha uma queda por criaturas fofinhas, então as orelhas e a cauda de Galga eram difíceis de recusar. Mas de repente, Galga sentiu algo, então ela rapidamente se virou bruscamente para longe. Pouco depois, uma enorme explosão irrompeu atrás deles. Imediatamente, os três olharam para cima. Lá, eles viram uma criatura gigante se aproximando.
Chocada com isso, Layla se perguntou que tipo de monstruosidade seria aquela. Em resposta, Galga identificou-o como um verme de ferro que muitas vezes era um obstáculo para Lana. Ao ouvir isso, Abel percebeu que Galga havia percebido isso antes dele, mas deixou esse pensamento de lado e preparou seu feitiço. Sem hesitação, ele lançou um feroz ataque de vento. No entanto, a criatura simplesmente olhou diretamente para eles. Abel percebeu isso e ergueu os olhos bem a tempo de ver sua enorme cauda balançando na direção deles. Então ele rapidamente tirou Layla do caminho enquanto Galga se esquivava sozinha. Naquele momento, Layla especulou que o verme poderia ter refletido a magia anterior de Abel. Galga então gritou que o corpo do monstro estava completamente coberto por uma armadura tão forte quanto o aço. O verme de ferro soltou um grito agudo que abalou os arredores. Consequentemente, Abel decidiu mudar para a petrificação. Mas antes que ele pudesse agir, alguém passou por ele. Ao olhar, foi Galga saltando para a frente a uma velocidade incrível. Ela correu direto para o verme e, usando apenas o punho, atingiu-o com uma força tremenda. Como resultado, rachaduras se formaram na armadura do verme e ele caiu pesadamente no chão. Ao testemunhar isso, Layla e Abel ficaram chocados. Enquanto isso, Galga apenas sorriu e perguntou a Abel se ele gostou. Com confiança, ela declarou que sua força a tornaria útil para ele. Assim, Layla ficou abalada de raiva com sua risada zombeteira. Enquanto isso, Abel viu sua força física avassaladora e sabia que ela poderia ser seu braço direito. Assim, Abel aceitou Galga, mas Layla ficou atordoada. Então Galga a incentivou a ficar mais forte se ousasse se opor. Mais tarde, enquanto continuavam a viagem, Layla contou o dinheiro. Ela então ficou preocupada com o fato de que as despesas de viagem aumentariam agora que eles tinham 3 anos. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, Galga de repente olhou para cima. No mesmo momento, Abel parou de andar, o que levou Layla a perguntar o que havia de errado. Em vez de responder a ela, Abel passou a ordenar aos que estavam escondidos que se mostrassem. Em resposta, uma voz notou que Abel realmente o sentiu. Logo, um cavaleiro se adiantou e implorou a Abel para salvar o país. Abel e os outros ficaram confusos. Mais tarde naquela noite, num castelo distante, uma figura solitária tremia. Era Aiden. No dia seguinte, na estrada, uma carruagem partiu. Dentro, Galga reclamava do veículo, e Layla a lembrou que deviam seguir as instruções do cavaleiro. Logo, a líder se apresentou como Neil, capitã dos cavaleiros de Claymore. Abel e os outros seguiam para a terra natal dela, o reino de Claymore. Neil disse que seu povo lutava contra o Rei Demônio e ela buscava aliados. O reino vizinho de Alcalera, porém, recusou seu pedido. No caminho de volta, ela viu a batalha de Abel com o Verme de Ferro, e Layla os convenceu a viajarem juntos. Neil agradeceu, dizendo que a guerra com o Rei Demônio poderia finalmente acabar. Ela se curvou, mas Abel pensou que ela poderia se nocautear com o escudo. Mas de repente, Galga encostou o rosto na janela, e Neil a avisou para não se inclinar demais. Hable desejou ainda estar rastreando o último do grupo do herói, mas Layla não recusaria, pois a recompensa os ajudaria a fazer uma pausa. Hable concordou que precisavam do dinheiro. Além disso, ele já tinha informações sobre Stark e outros 2 do grupo do herói. Mas um detalhe ainda escapava a Gordon, então se prepararam para a longa estrada à frente. 5 dias depois, chegaram ao destino. Ao olhar para cima, viram o enorme castelo do reino de Claymore. Galga se maravilhou com o tamanho do portão, enquanto Layla sentiu sua majestade à primeira vista. Depois, Neil disse que os levaria ao mentor e pediu que explorassem até lá. Galga começou a olhar em volta confusa, então Layla perguntou o que havia de errado. Naquele momento, o mentor de Neil apareceu e a recebeu de volta. Os olhos de Abel se arregalaram no instante em que o viu. Assim que Abel o reconheceu, Aiden também congelou em descrença. A memória de Abel sobre Aiden veio à tona. Neil ficou intrigada e perguntou se eles se conheciam. De repente, Abel avançou e atacou Aiden, pegando-o desprevenido. Neil interceptou e bloqueou o golpe com seu escudo. Ela exigiu saber o que Abel pensava que estava fazendo. Após ser atingido pelo escudo, Abel cambaleou. Enquanto Neil verificava Aiden, Abel ficou surpreso por ela ter bloqueado sua magia. Layla estava perplexa, enquanto Galga torcia por Abel. Abel gritou para Neil sair, pois Aiden era um dos membros do grupo do herói de quem ele buscava vingança. Confusa, Neil insistiu que Aiden era insubstituível no reino. Ela disse que ele liderava os cavaleiros e era o mais forte, mas Aiden parecia incerto. Neil encarou Abel e jurou que ele nunca machucaria Aiden enquanto ela estivesse viva. Abel exigiu que Aiden o enfrentasse, mas Aiden desviou-as de o olhar, e a raiva de Abel explodiu. Ao saírem, Neil lembrou a Abel que ela ofereceu um lugar para ficar, mas poderia reconsiderar pedir ajuda. Ela os alertou para não levantarem a mão contra o mentor novamente. Preocupada, Layla chamou o nome de Abel. Ela notou sangue escorrendo pela cabeça dele de onde o escudo de Neil o atingira. Abel só pensava que Neil era perigosa. Neil informou a Aiden que as negociações com Alcalera haviam desmoronado. Aiden disse que não era surpresa, já que o reino sempre brigou com Alcalera. O que o surpreendeu foi Neil ter trazido Abel. Ele disse que Abel o teria matado se não fosse por ela, e a agradeceu por ter intervindo.
No castelo, Abel e os outros comiam. Abel estava inquieto, focado em como Neil bloqueava sua vingança. Layla o mandou relaxar, pois Aiden parecia fraco demais para ter sido do grupo do herói. Abel puxou a roupa, mostrou uma marca e revelou que Aiden era o maior covarde. Naquela época, Abel estava amarrado e indefeso. Aiden estava nervoso sobre ele. De repente, Stark exigiu saber o que Aiden esperava. Ele o lembrou que só precisava esfaquear Abel com um atiçador quente. Aiden tremia. Stark sussurrou que se falhasse, Aiden o substituiria. Aiden ergueu o atiçador. Abel pensa que Aiden era um lacaio sem espinha, sempre rastejando para quem tinha poder. Sem que ele soubesse, Neil estava do lado de fora e ouviu. Abel continuou, chamando Aiden de parasita patético que faria qualquer coisa para sobreviver. Neil invadiu e negou as palavras de Abel. Ela admitiu que Aiden virou líder por ser do grupo do herói, mas confiava nele por outro motivo. Ela estava sozinha, e Aiden a salvou. Por isso, ela confiava nele não pelo passado, mas por sua própria convicção. Layla e Galga ficaram chocadas. Abel questionou, convencido de que Aiden só agiu sob ordens para salvá-la. Galga cutucou Layla para chamar sua atenção. Ela sussurrou que sentia um cheiro estranho vindo de Aiden. Layla ficou confusa. Enquanto isso, em outro lugar, Aiden estava sozinho, pensativo. Ele se perguntou por que Abel ainda estava vivo, mas logo concluiu que já era tarde demais. Do lado de fora, um demônio o observa. Na casa de Abel, Neil decidiu ir embora. Abel continuava pensando que Aiden não podia ser assim. Ele se perguntava se Aiden havia mudado e se conseguiria perdoá-lo. Layla notou a expressão sombria de Abel e se preocupou. Ela disse que foi feliz naquela época, o que o deixou confuso. Ela explicou que Abel falou de si ao mencionar o grupo do herói. Abel ficou chocado e continuou a encará-la. Layla respondeu com um sorriso brilhante. Naquele momento, Abel se perguntou quando tudo entre eles havia mudado. Galga os observava em silêncio. O silêncio ficou pesado e ela o quebrou com um bocejo casual. Com isso, Layla se desculpou e disse que ia ao banheiro. Galga sugeriu ir dormir e Abel concordou, mas lá fora Layla havia fugido após o que disse, afinal o clima estava insuportavelmente estranho e ela percebeu como as coisas ficaram estranhas. Deixando o pensamento de lado, ela decidiu voltar, mas antes que pudesse, notou Aiden por perto. Ao vê-lo, ela rapidamente se escondeu atrás da parede. Naquele momento, Aiden começou a dizer que tudo estava pronto, como combinado. Curiosa, Layla se aproximou para espiar, mas o corredor já estava vazio. De repente, alguém apareceu atrás dela. Assustada, ela se virou, mas a figura sussurrou para iniciar o caos. Logo depois, os portões do castelo foram atingidos por uma força metálica. O impacto ecoou, alertando Galga e Abel. Neil e os outros ficaram atordoados com o barulho. Logo, um guarda tocou o alarme e gritou que estavam sob ataque. Em seguida, o exército demoníaco invadiu. Os guardas foram forçados a enfrentá-los. Chocada com o ataque, Neil pediu a Aiden que falasse, mas ele ficou em silêncio. Então ela o chamou de novo. Ao ouvi-la, ele ordenou que todas as tropas defendessem o portão principal. Enquanto isso, Abel percebeu que Layla não havia voltado, então perguntou a Galga se ela poderia encontrá-la, e ela confirmou. De repente, ela perguntou se ele se juntaria à batalha, mas ele disse que Layla era prioridade, e quem estivesse no caminho cairia. Logo, o caos engoliu o castelo com demônios e cavaleiros lutando. Perto dali, Abel e Galga seguiram seu caminho. Mas quando Abel olhou para baixo, notou que o exército demoníaco tinha a vantagem. De repente, uma figura veloz passou por cima. Felizmente, ele desviou do monstro-tronco a tempo. Sem hesitar, ele preparou seu feitiço e o lançou na criatura. O corpo do monstro-tronco começou a endurecer. Enquanto isso, Galga avançou contra o monstro-pássaro. Usando suas garras, ela o atacou com força. Depois, Abel perguntou para onde ir e Galga apontou o caminho. Ao saltarem para a parede, encontraram Neil lutando contra vários monstros. Assim que ela temeu que fossem dominados, Abel e Galga avançaram. Os inimigos que bloqueavam seu caminho foram esmagados. Enquanto lutavam, Abel elogiou Galga por acompanhá-lo, mas ela respondeu humildemente que ainda estava longe do nível dele. Enquanto isso, Neil e os soldados só podiam olhar chocados para a força deles. Sem que soubessem, um demônio observava das sombras, confirmando que os rumores sobre Abel eram verdadeiros. Depois, Abel e Galga derrotaram os monstros, e Neil os agradeceu, admitindo que não teria aguentado sem a ajuda deles. Mas Abel explicou que lutou só porque os monstros bloqueavam seu caminho para Layla. De repente, Galga enrijeceu e sentiu perigo. Chamou Abel, que gritou que ainda não havia acabado. Quando olharam para frente, mais demônios avançavam. Abel e os soldados entraram em pânico. Logo, os demônios avançaram contra os soldados. Abel exigiu saber por que havia demônios lá dentro. Neil insistiu que era impossível. Temendo que mais entrassem pelo portão e os prendessem, ela suspeitou de traição. De fato, uma passagem secreta havia sido aberta no castelo. Enquanto isso, Galga sentiu algo. Ela apontou para Aiden e declarou que o cheiro de demônio que sentira antes era dele. Ao ouvir isso, Aiden congelou em choque e olhou para Abel. Abel confirmou sua suspeita e o acusou de ser um traidor. Ouvindo isso, Aiden ficou nervoso.
Neil protegeu Aiden, dizendo ser um engano. Abel insistiu que ela já tinha visto o suficiente, mas ela afirmou que Aiden era seu salvador. Nesse momento, um demônio apareceu atrás de Aiden e enfiou um cristal em seu estômago. Pego de surpresa, Aiden ofegou. Enquanto o cristal afundava, o demônio zombou de sua luta para sobreviver. Logo, o corpo de Aiden começou a inchar grotescamente. O demônio declarou que essa era a recompensa de Aiden. Com Layla nos braços, ela se apresentou como Jenny, uma oficial do exército demoníaco. Abel entrou em pânico ao vê-la e chamou Layla, mas ela o ignorou e anunciou o início da segunda rodada. Com isso, Galga avançou contra Jenny. Inesperadamente, algo a atingiu e a arremessou ao chão, impedindo-a de levantar. Um monstro parou diante deles e começou a rosnar. Neil arregalou os olhos, sem acreditar que aquela criatura era seu mentor Aiden. Jenny instou Abel a seguir seu papel nessa peça distorcida de vingança. Abel se perguntou como ela sabia, mas não era hora para isso. Então ele imediatamente lançou um feitiço em Aiden. Aiden atingiu o chão, e a magia petrificou a areia. Vendo isso, Abel chocou-se com o desvio de Aiden. De repente, Aiden avançou a mão e atingiu a parede de pedra próxima. Então os estilhaços voaram. Abel levantou a capa para se proteger. Em seguida, ele chamou Aiden de canalha. Após o que aconteceu com Neil, ele percebeu que não podia bloquear ataques físicos. Precisaria desviar até ter chance de atacar com magia. Olhando ao redor, ele viu Galga ainda caída no chão. Ele viu Neil ajoelhada ali. Ela não aceitava a traição de Aiden e pensava ser um pesadelo, mas Aiden a encarou e ela olhou surpresa. Neil não sabia o que fazer. De repente, Abel gritou para ela lutar, lembrando que Aiden não era mais humano. Enquanto avançava, Abel lembrou que ela era uma cavaleira com algo a proteger. Aiden agarrou Abel no meio do ataque, que lutou. As memórias de Neil sobre Aiden ressurgiram. Ela lembrou quando ele perguntou o que era ser uma cavaleira. Impulsionada pela memória, ela agiu, cortando o braço de Aiden e o forçando a soltar Abel. Após libertá-lo, Neil disse que não o ajudava, mas era uma cavaleira que jurou dar a vida pelos outros. Abel, satisfeito, sorriu. Em seguida, ele pediu que ela ganhasse tempo, e ela aceitou sem hesitar. Erguendo o escudo, Neil se preparou para o ataque de Aiden. Ela se esforçou sob a força, mas se recusou a ceder e sabia que Aiden conhecia bem sua teimosia. Aiden a atacou várias vezes, mas Neil permaneceu firme e o olhou com olhos firmes. Vendo isso, Aiden sentiu-se inquieto. Seus pensamentos voltaram ao passado, para quando a conheceu. Ele fugiu para este país do Rei Demônio e a encontrou, que acabara de perder os pais para o exército. Com pena, ele a ajudou, e ela jurou se tornar uma cavaleira digna como ele. Ele disse a ela que ser cavaleira era arriscar tudo, e ela acreditou. Mesmo que ele fosse um mentiroso. Mas ao olhá-la agora, ele viu a força de sua determinação. Ela se tornou poderosa, mesmo moldada pelas mentiras que ele contou. Mas de repente, Abel agradeceu a Neil por ganhar tempo e completou um círculo mágico gigante sobre Aiden. Com um sinal, o círculo liberou um feitiço poderoso que atingiu Aiden. A explosão forçou os soldados a fechar os olhos enquanto Neil erguia o escudo para suportar o impacto. Abel observou sem piscar, declarando que havia acabado. Quando a luz sumiu, Aiden estava preso em grilhões mágicos. Pouco depois, o sol nasceu sobre o castelo. Neil permaneceu desanimada por Aiden. Abel colocou a mão nele, pensando como o cristal o transformou em um monstro. Calmo, ele focou sua habilidade para localizar o cristal escondido. Lentamente, a caça monstruosa se desfez, e a forma humana de Aiden retornou. Todos se surpreenderam que Aiden era humano de novo. Mal conseguindo se mover, Aiden chamou Abel e pediu desculpas. Abel ficou atordoado e confuso. Aiden confessou que sempre se curvou à força, por fraqueza. Ele encontrou seu lugar com Neil e os outros, mas traiu quem amava só para salvar a própria pele. Ao ver Neil lutar com determinação, a vergonha o consumiu. Ele admitiu que não merecia perdão, mas pediu a Abel. Abel sentiu-se estranho, pois sabia que suas palavras eram verdadeiras. O jeito que Aiden disse soava diferente. Ele hesitou. Lembrou-se do tormento que suportou ao ser petrificado e torturado por Aiden. Ele sofreu por 20 anos, e a vingança o manteve vivo. Nesse momento, um ataque atingiu Aiden. Chocados, todos se viraram para a muralha do castelo. Lá, viram Jenny bocejando e falando do seu tédio. Abel avançou e tirou Layla dela. Ignorando-o, Jenny perguntou se ele não estava entediado, e quando o perdão se infiltrou em seu coração, ela disse que o perdão era inútil, pois seu ódio deveria queimar tudo. Ela revelou que a pessoa mais odiada de Abel o esperava no castelo do Rei Demônio. Abel ficou atordoado. Jenny ergueu as asas e sumiu no céu, mesmo ele ordenando que parasse. A perseguição de Abel foi interrompida pelo grito de Neil. Ela chamava seu nome e implorava para que não morresse. Com esforço, Aiden levantou a mão e perguntou se havia se tornado, ao menos, um professor digno para ela. Quando a mão dele caiu sem vida no chão, o silêncio preencheu o ar. Os olhos de Neil se encheram de lágrimas e ela chorou abertamente. Abel só pôde olhar para baixo, pois Aiden era apenas sua vingança, mas um mentor para Neil.
Depois, o cavaleiro finalmente apresentou as recompensas e as entregou a Abel e aos outros. Nesse momento, uma voz os chamou para parar. Ao se virarem, viram Neil chamando Abel e declarando que queria ir com eles. Mas Abel e Layla ficaram surpresos com as palavras dela. Neil explicou que para proteger a todos de verdade, eles tinham que derrotar o Rei Demônio rápido. No entanto, Abel insistiu para ela encontrar outra pessoa, pois seu único objetivo era vingança. Mas depois de pensar profundamente, Neil disse que Abel talvez fosse o único que poderia enfrentar o Rei Demônio. Por isso, ela jurou se dedicar a persuadi-lo a lutar. Vendo sua determinação, Abel foi pego de surpresa. Layla então sussurrou que deveriam aceitar Neil, já que ela poderia cobrir as fraquezas dele em batalha. Com isso, Abel finalmente admitiu que as habilidades de Neil seriam úteis. Então ele concordou e os outros comemoraram a decisão. Assim, Neil entrou oficialmente para a equipe de Abel. Nos dias seguintes, o grupo viajou junto, visitando primeiro o mercado. Depois, lutaram contra demônios no caminho. Ao anoitecer, montaram um acampamento. Assim que o jantar ficou pronto, Neil serviu a comida com orgulho e garantiu sua confiança na cozinha. Enquanto Neil e Galga comiam ansiosamente, Abel permaneceu em silêncio, mas Layla notou seu distanciamento, então o incentivou a ouvi-la e perguntou de quem ele se vingaria em seguida. Após uma pausa, Abel revelou que seria Max, que se tornara um monge de elite, afinal ele dominava muitos feitiços. Mas, ao contrário do resto do grupo, Abel explicou que Max nunca o intimidou ou assediou. No passado, Abel quase foi atingido por uma faca, que era o alvo do jogo, mas Stark até comemorou por ganhar 50 pontos, enquanto Lana incentivou Max a tentar. No entanto, Max se recusou, pois preferia ler. Ao ouvir isso, Stark o chama de chato, embora Gordon o incentive a se juntar a eles alguma vez. Enquanto os outros continuavam suas palhaçadas, os olhos de Abel permaneceram em Max, que eventualmente retribuiu o olhar. Em batalha, Max subjugava monstros enormes sem esforço, enquanto Stark e os outros lutavam até contra criaturas menores. Enquanto Max observava, Abel viu que Max os via a todos como insetos. Além disso, Abel sabia muito pouco sobre Max, que é um cara misterioso. Ao ouvir tudo isso, Layla ficou em silêncio, mas de repente, Neil quebrou o silêncio com uma exclamação. Neil então empurrou a porção de Abel para ele e insistiu para que comesse, mas ele recusou. Vendo-a confusa, ele explicou sem rodeios que era porque a comida dela tinha um gosto horrível. Ofendida, Neil defendeu sua comida, mas Abel zombou do paladar do reino dela enquanto Layla interveio para pará-los. Neil então apontou para Galga, mas Galga disse que a comida dela era só um pouco melhor que restos. A observação dela desencadeou uma briga onde Neil se recusou a ceder, enquanto Abel ridicularizava o paladar de Neil. Observando isso, Layla tentou intervir gentilmente, mas uma tigela perdida acabou atingindo-a. Irritada com isso, Layla gritou para eles calarem a boca. Assustados, os três ficaram em silêncio. Ao comando de Layla, sentaram-se rápido, pois ela avisou que o barulho deles atrairia monstros. Depois ela disse a Neil para cozinhar melhor e colocou Galga encarregada de manter a paz. Finalmente, ela se virou para Abel e ordenou que ele comesse, pois as refeições eram importantes. Embora relutante, Abel finalmente se mexeu e isso surpreendeu Neil e Galga. Depois, ele a agradeceu pela comida. Vendo isso, Layla o elogiou, chamando-o de bom menino. Neil e Galga ficaram chocados com a interação. Então, Neil chamou Abel e perguntou se ele realmente ouvia Layla. Ela até se perguntou se havia algo entre eles, mas Layla disse que Abel só tinha ficado mais dócil. Ao ouvir isso, o próprio Abel ficou surpreso. Olhando o grupo, ele percebeu que tinha companheiros e estava se divertindo. Ainda não sabia se era bom ou ruim após sua última experiência, mas um sorriso surgiu em seu rosto, e ele os observou continuar suas discussões brincalhonas. No dia seguinte, o grupo retomou a jornada. De repente, um corvo apareceu. Após ouvi-lo grasnar violentamente, eles rapidamente enviaram algo. Logo depois, a expressão de Layla endureceu ao reconhecer o local. Ela informou a Abel que haviam chegado onde Max morava, a Vila Tenda. Enquanto passavam, os moradores começaram a sussurrar. Galga se perguntou o que olhavam. Abel se manteve alerta, lembrando que Max estava perto e a vingança era seu único caminho. Sem que soubessem, alguém já os observava das sombras. De repente, o corpo de Abel enrijeceu. Momentos depois, ele desmaiou. Neil, Galga e Layla ficaram chocados, mas correram para o lado dele quando caiu. Por mais que chamassem, Abel não respondia. Galga presumiu que estava morto, e Neil perguntou o que fazer. Layla os acalmou, lembrando que Abel precisava ser levado para um lugar seguro. Sem hesitar, Neil o levantou e o carregou nas costas. Mais tarde, numa estalagem, Abel foi colocado na cama. Layla e os outros agradeceram ao garoto que ofereceu mais ajuda. Depois que ele saiu, Neil perguntou por que Abel ainda não acordava. Galga cutucou e esbofeteou Abel. Não funcionando, mordeu o braço dele e Layla te impediu com um tapa. Neil sugeriu que fosse um ataque mágico. Layla explicou que Abel era imune a feitiços e não desmaiaria só com magia. Pensaram em ataque físico, mas não acharam ferimentos. Isso fez Layla olhar para Abel com profunda preocupação. Na noite anterior, ela o viu sorrir. Esperava que, ao se abrir, ele largasse a vingança. Agora ele jazia imóvel e ela cerrou o punho. Ela se virou para os outros com determinação. Chamando Galga e Neil, declarou que ajudariam Abel juntos. Ambos assentiram firmemente.
Galga anunciou que com seu faro encontraria o culpado, mas Neil notou que nem o conheciam, o que diminuiu a esperança de Galga. Layla disse que o culpado devia ser Max, o único que reconheceria Abel e atacaria primeiro. Neil se surpreendeu com a calma e lógica de Layla. Galga chamou Layla e declarou que ela estava apaixonada por Abel. Atordoada, Layla explicou que só estava preocupada por estarem no grupo. Mas Galga esclareceu que também ama Abel, afinal ele foi seu salvador, e tinha certeza que Neil sentia o mesmo. Neil admitiu que gostava de Abel também, pois ele não é um louco qualquer. Então, tinham que ajudá-lo juntas, e isso deixou Layla feliz. Lembrando como Abel havia salvado sua vila, ela concordou que realmente precisavam salvá-lo. Layla e Galga foram investigar enquanto Neil ficou para trás, vigiando Abel. Na mente de Abel, ele se viu acorrentado. Ao recuperar a consciência, a confusão o dominou. Não via nem ouvia nada. Pior, não ativava sua decodificação e não sabia quanto tempo passou, mas a ideia o fez sentir selado em pedra mais uma vez. Abel não aceitava aquela experiência insuportável. A memória já o fazia estremecer. Enquanto isso, Layla e Galga chegaram aos portões de uma mansão. Um homem de túnica as viu, e presumiu que vieram pela reputação lendária de seu mestre. Orgulhosamente declarou que Max era notável e as ajudaria. Layla olhou a mansão e percebeu que Max virou o guru de sua própria seita. De repente, o homem de túnica ofereceu-se para levá-las a Max. Galga perguntou a opinião de Layla, que respondeu rápido: "Vamos." Naquele momento, Galga notou outros 2 homens de túnica por perto. Eles tiveram pena de Layla e Galga por crerem que iriam a Max, mas só a elite tinha essa honra. As duas estavam destinadas a virar escravas do exército demoníaco, o que chocou Galga. Ela puxou Layla, que perguntou o que houve. As duas fugiram, deixando o homem de túnica chamando. Recusaram-se a virar escravas do exército do rei demônio, mas, ao fugir, viram que o lugar era bem mais perigoso do que temiam. Na mansão, Max jantava com alguém. Agradeceu pela informação que o ajudou a neutralizar Abel. Jenny terminou a refeição, aceitou os agradecimentos, mas achou chato. Max respondeu com um sorriso. Perguntou se não provou lealdade entregando humanos à escravidão e erodindo a resistência. Diante disso, declarou que era hora de ficar lado a lado com o rei demônio. Jenny respondeu que era provável, mas isso irritou Max. Tentando se conter, ele insistiu de outro jeito. Ele exclamou que era hora de prepararem um lugar para ele. Jenny mordeu a refeição com raiva e virou a mesa. Com a comoção, os servos correram, mas pararam ao ver Jenny, e calmamente disseram a Max que havia um assunto urgente. Jenny os cortou, lembrando a Max que ela nunca poderia dar o que ele via nesta vida. Max ficou sem palavras. Jenny decidiu deixar a mansão. Lá fora, ela pensou que tudo se desenrolava como esperava. Um sorriso curvou seus lábios e ela voou. Na estalagem, o menino cumprimentou Layla e Galga ao retornarem. Ele perguntou se lutaram contra demônios em Claymore, e Layla disse sim, impressionando-o. Enquanto Layla ria, o menino e Galga ficaram chocados com o que viram lá dentro. Neil estava cercado por homens de túnica. Imediatamente, Layla e Galga se moveram imediatamente, mas um dos homens sacou a faca e proclamou que era para a glória de seu Sr. Max. Vendo isso, Galga rapidamente correu atrás do menino e atacou os atacantes. Ao mesmo tempo, Neil lutou para conter o ataque. Enquanto isso, Layla mal conseguia se esquivar dos ataques do inimigo. Percebendo o perigo, Neil ordenou que ela tirasse Abel e o menino da sala. Embora Layla quisesse, ela arrastou o menino embora. No entanto, um pensamento de repente passou pela sua cabeça. Ela se perguntou como o garoto sabia sobre a batalha de Claymore e sentiu que algo estava errado. Ela então parou e pediu que ele ouvisse com atenção. A princípio, o menino pareceu chocado, mas depois sorriu. Sua mão começou a mudar e se transformou na de um adulto. Seu rosto também mudou e admitiu que mais cedo ou mais tarde teria sido descoberto. Ao ver isso, Layla ficou abalada. Independentemente disso, Max revelou ser o ex-camarada do chamado inútil Abel. Ao ouvir isso, Layla e os outros ficaram chocados ao descobrir que ele é realmente Max. Max então falou sobre como ele valorizava os camaradas que lutavam ao lado dele como iguais, então ele neutralizou Abel para testá-los e avaliar suas habilidades. Com isso, ele ressaltou que a lógica aguçada e o bom senso de Layla eram, mas suas habilidades seriam desperdiçadas ficando com Abel, então ele a incentivou a se juntar a ele. Ele prometeu riqueza a ela e afirmou que apenas os escolhidos estavam entre seus companheiros. Mas, para sua surpresa, Layla recusou e jurou nunca seguir alguém que prejudicasse seus amigos. Além disso, ela declarou que não precisava de amigos como Max. Decepcionado, Max sinalizou para seus homens atacarem. Imediatamente, Galga sentiu o movimento atrás deles e se virou. Do lado de fora, as forças de Max se reuniram. Com isso, Max estendeu a mão e lançou vários feitiços que explodiram pela área. Devido à força, a explosão fez Layla, Neil e Galga caírem do lado de fora. Infelizmente, Layla caiu bem na frente dos inimigos. Mas Neil percebeu isso, então ela ergueu o escudo e bloqueou os homens que se lançaram para agarrar Layla. Já exausto, Neil lutou para contê-los, mas Galga já estava inconsciente no chão, então Neil ficou tenso sob os ataques.
Ao mesmo tempo, Abel ainda estava inconsciente na sala. Então Max assistiu de cima, enquanto zombava de Abel por não conseguir decifrar sua magia. Enquanto isso, Layla se forçou a se mover, mas a mão de Max já a alcançava e ela só conseguia gritar o nome de Abel. Do outro lado, Abel continuou decifrando enquanto estava algemado, mas não conseguia deixar de se sentir exausto. De repente, uma asa apareceu diante dele. Percebendo isso, ele ergueu os olhos e rapidamente reconheceu quem era. Como ele esperava, Jane apareceu diante dele. Abel então perguntou como ela veio e ela disse que havia entrado no reino espiritual mágico. Deixando isso de lado, ela passou a chamá-lo de idiota inútil que logo perderia tudo. Mas Abel ficou confuso com as palavras dela, então ela convocou uma tela. Quando ele olhou para ele, seus olhos se arregalaram em choque. Ele podia ver as meninas sendo espancadas pelos homens de Max. Jane então disse a ele que as meninas prometeram ajudar, mas agora todos morreriam por sua tola obsessão por vingança. Ao vê-lo sofrer, ele implorou que ela parasse, mas Jane disse que ele precisava se libertar para salvá-los. Desesperado, Abel lutou contra as algemas enquanto Jane perguntava o que ele estava esperando. Seu corpo então tremeu violentamente e ele até gritou com todas as suas forças, mas as algemas não quebraram. Vendo isso, Jane sussurrou que seu destino era permanecer sem valor e tudo o que ele se apegava desapareceria. Por isso ela o lembrou que a vingança era a única razão pela qual ele conseguiu sobreviver. Ao ouvir isso, um fogo acendeu dentro de Abel quando ele finalmente entendeu. Desde o início, não foram seus companheiros que o mantiveram vivo, mas sim seu ardente desejo de vingança. Aceitando isso, ele declarou que não precisava deles, e uma fumaça preta começou a sair de seu corpo. Observando isso, Jane apenas riu dele. Mas quando os arredores de Abel ficaram escuros, uma pequena fada da luz apareceu. Antes que pudesse alcançá-lo, o monstro dentro de Abel o devorou. Naquele momento, as mãos de Abel foram libertadas. Depois disso, Jane olhou para ele em estado de choque, pois de repente seu corpo tinha um buraco. No entanto, ela sorriu e, ao rir, declarou que era exatamente isso que esperava de Abel. Lentamente, o corpo dela se dissipou diante de seus olhos. De volta à realidade, Abel finalmente acordou. Pouco depois, o prédio atrás de Max explodiu repentinamente. Assustado, Max rapidamente ergueu os olhos. Lá, ele viu Abel caminhando lentamente em direção a eles, e sua mão soltou jatos de fumaça preta. Max então tentou chamar o nome de Abel, mas Abel apenas ficou parado e não respondeu. No entanto, ele olhou para ele com um olhar mortal. Vendo isso, Layla ficou claramente abalada, pois, como ela pode ver, Abel agora estava usando magia da destruição. Abel então se virou para o grupo de Max. Ele apontou o dedo para Max e declarou que morreria. Ao ouvir isso, Max se perguntou como tirar Abel dessa situação e sinalizou para seus homens atacarem. Imediatamente, eles avançaram contra Abel, mas ele rapidamente os evitou com sua magia. Naquele momento, Neil finalmente conseguiu ajudar Layla. No entanto, eles ficam horrorizados ao ver Abel petrificar até mesmo os aldeões sem hesitação. Enquanto Abel derrotava implacavelmente os inimigos, ele agarrou um deles. A expressão em seu rosto era tão impiedosa, e eles não podiam deixar de pensar que ele se parecia com um verdadeiro rei demônio. Vendo seus homens caírem, Max zombou de Abel, dizendo que ele lutava bem por alguém com poucas habilidades. No entanto, ele o lembrou que ambos eram magos espirituais, então sugeriu que resolvessem isso sozinhos. Sem demora, Max lançou uma série de feitiços, mas Abel simplesmente ergueu um escudo. Depois de pouco tempo, ele decifrou completamente o ataque. Ele então respondeu com a mesma barragem de feitiços. Em resposta, Max se fechou dentro de um escudo circular, mas rapidamente percebeu que a magia comum não tinha mais efeito sobre Abel. Mesmo assim, ele continuou e tinha certeza de que o fim de Abel estava próximo, já que seu poder era diferente de qualquer outra pessoa. Erguendo a mão, Max lançou sua magia de selamento e atingiu Abel diretamente. Vendo isso, Layla assistiu com preocupação. Embora o corpo de Abel tenha vacilado, as correntes que deveriam prendê-lo quebraram-se. Vendo isso, os olhos de Max se arregalaram em choque. Enquanto se firmava, Abel perguntou a Max qual era o sentido de tentar amarrá-lo. Max então ordenou nervosamente que ele ficasse longe, mas Abel apenas olhou para ele e perguntou por que ele tentaria isso. Max então respondeu com outra pergunta perguntando que diferença isso faria. Ele disse a Abel que sua magia espiritual era muito mais capaz. Mas para surpresa de Max, foi a própria mão dele que ficou presa. Ao ver isso, os homens de Max, Neil e Layla ofegaram surpresos. Incrédulo, Max perguntou a Abel como ele destruiu sua magia espiritual. Em pânico, Max continuou falando de sua magia de selamento, mas foi atingido por um soco forte no rosto. Ao cair, Abel exclamou que era a mesma magia espiritual, mas em um plano superior. Chocado, Max perguntou se era tão fácil decifrar. Abel respondeu que sua magia espiritual superava a dele. Ao ouvir isso, a carranca de Max virou um sorriso. Ele admitiu que era magnífico. Desde que se lembrava, os espíritos sempre o escolheram, tornando-o especial e cauteloso com qualquer um mais fraco. Sabendo que Abel fora escolhido, ele acreditava que Abel merecia andar ao seu lado. Ele acrescentou que no dia em que enfrentou o Rei Demônio, sentiu seu poder terrível. Mas Abel ignorou suas palavras e o espancou sem parar com os punhos. Chocada com a selvageria, Layla gritou para ele parar, mas Abel não ouviu.
Ela percebeu que se fosse o Abel de antes, ele ouviria calmamente seus inimigos. Mas agora, mesmo ela implorando, Abel continuou o ataque. Depois, Max foi espancado até virar uma polpa, mas Abel ainda perguntava onde estava Stark. Quase sem vida, Max murmurou que Stark estava preso no castelo do Rei Demônio. Ao ouvir isso, Abel começou a lançar sua magia nele. O corpo de Max então começou a virar pedra. Desesperado, ele tentou implorar e lembrou Abel que eram amigos. Mesmo assim, Max virou pedra completamente. Depois, Abel o esmagou sob seu pé. Então ele declarou que não precisava de amigos, mas de repente ouviu Layla chamando seu nome. Mesmo assim, ele se recusou a responder. Ao fechar os olhos, lembrou-se do voto feroz de Layla de ficar ao seu lado. Lembrou-se do apelo de Galga para acabar com a tirania e do voto de Neil de lutar ao seu lado até a queda do Lorde Demônio. Assim, não podia esquecer os 4 juntos na batalha. Nem do sorriso brilhante que Layla lhe mostrou. Com essas lembranças, Abel virou-se para eles e disse que se encontrariam de novo. Enquanto Layla ainda estava chocada, ele subiu ao céu e voou rapidamente. Atordoada, Layla desabou no chão. Ela tentou estender a mão na direção dele, mas só podia chorar com os outros. Depois, os 3 finalmente se acalmaram. Neil perguntou o que fariam em seguida, e Galga respondeu que deveriam seguir Abel. Mas Neil protestou que era inútil, pois suas vozes não o alcançavam mais. Enquanto os dois discutiam, Layla de repente começou a sentir algo errado. Sua respiração ficou pesada e logo ela começou a sentir tontura. Ao vê-la desmaiar, Neil e Galga correram para o lado dela e a incentivaram a respirar. No entanto, enquanto sua consciência se esvaía, Layla só conseguia pensar em Abel. Um mês depois, no castelo do Rei Demônio, toda esta área estava em ruínas. Lá dentro, um demônio correu até Andal e relatou que as tropas ainda lutavam, mas foram quase aniquiladas por um único intruso. Ao ouvir isso, Andal riu, pois já esperava a chegada de Abel. Enquanto isso, Abel avançou mais fundo no território. Ao vê-lo, os demônios juraram matá-lo em nome de seu rei. Em resposta, Abel calmamente levantou a mão e liberou sua magia. Com isso, ele os abateu sem hesitar. Seus ataques choviam sem parar, e a cada golpe, um sorriso sinistro surgia em seu rosto. Logo, o campo de batalha estava cheio de demônios derrotados, mas um deles permaneceu vivo, então Abel o agarrou. Depois, ele exigiu saber o paradeiro de Stark, e o demônio disse que ele estava na masmorra. Com a resposta, Abel o queimou até virar cinzas e seguiu seu caminho. Ao descer para a masmorra, Abel tinha certeza de que Stark estava ali e que ali tudo terminaria. No caminho, a memória daquele dia, 20 anos atrás, veio à sua mente e endureceu sua determinação. Mais tarde, na masmorra silenciosa, apesar da porta se abriu de repente. Os prisioneiros lá dentro se encolheram com o som. Mas quando Abel entrou, um dos cativos de repente chamou seu nome. Ao olhar na direção da voz, Abel não viu a imagem jovem de Stark do passado. Em vez disso, o que estava diante dele era um velho magro e abatido. Mesmo assim, Abel declarou que a hora havia chegado. Com a intenção de matar Stark, ele usou sua magia para entortar as grades da prisão. Ao lado de Stark, ele o agarrou pelo pescoço. Abel o chamou de covarde em silêncio, enquanto Stark lutava para respirar. O homem à sua frente não era nada como uma figura corajosa de sua memória. Mesmo assim, Abel o questionou sobre o que houve há 20 anos e por que o traiu. Assombrado pelo passado, Abel pressionou Stark sobre o que ele havia feito e exigiu respostas. Tremendo, Stark tentou responder, mas se manteve firme. Ele declarou que não queria morrer, que faria qualquer coisa para sobreviver e por isso ainda estava vivo. Assim, ele admitiu que matou outros sem hesitar. Ao ouvir isso, Abel olhou com uma expressão de desprezo. Após empurrá-lo, ele observou que Stark sempre fora assim. Ao sacar a faca, ele disse que Stark valorizava a própria vida acima de tudo. Ele brandiu a lâmina e declarou que Stark nunca foi corajoso, mas um covarde. Enquanto a faca o perfurava, Abel murmurou que um dia os considerou amigos. Os prisioneiros que testemunhavam ficaram tensos e inquietos. Com o sangue pingando, Stark chamou Abel com suas últimas forças. Ele explicou que nunca quis que terminasse assim. Pouco depois, a faca caiu no chão. Finalmente, a tão esperada vingança de Abel havia chegado ao fim. Ainda assim, Abel olhou para Stark, agora sem vida. Mas após um momento de silêncio, uma rachadura de repente se abriu no teto. Dela, Andal emergiu com a intenção de agarrar Abel. Sentindo o perigo, Abel se virou e viu Andal rindo enquanto o chamava de tolo. Logo, o chão tremeu e os arredores balançaram. Abel percebeu que algo estava errado e questionou se havia outra presença em Andal. Para sua surpresa, fragmentos de memória surgiram em sua mente. Nelas, ele viu Andal segurando uma garota e Stark parecia perturbado. Com isso, Stark se curvou ao Rei Demônio. Pouco depois, um buraco negro surgiu na masmorra. Dentro dele, os corpos de Abel e Andal pareciam se fundir. Abel ficou inquieto com as visões que inundavam sua mente, como se fossem gravadas em seus pensamentos. Ao observá-las, viu um padre ajoelhado diante de Andal.
Andal falou dos calouros prodígios. O sacerdote concordou que o poder do garoto estava adormecido, mas o espírito já o havia abençoado. Abel reconheceu o sacerdote da academia e ficou chocado ao vê-lo falando com Andal. Andal queria ver a magia espiritual que matou o Rei Demônio, mas isso perturbou o sacerdote, pois a magia de fusão permitia ao Rei Demônio se unir a outros e compartilhar seu poder. Ele alertou que para usá-la a fé deve ser quebrada. Andal disse que por isso fundou uma academia, que só existia para os humanos o glorificarem. Abel ficou chocado. Em sua mente, flashes de quando foi intimidado, salvo, e quando acreditou que Stark era seu salvador, um amigo confiável. O sacerdote revelou alguém para Andal, e Stark foi invocado. Stark chocou-se ao ver um sacerdote servindo o Rei Demônio. O sacerdote disse que entraria no grupo de Abel só para tratá-lo como um pecador. Stark exigiu saber por que faria isso. O sacerdote invocou a irmã de Stark, forçando-o a escolher. Se ele resistisse, sua irmã e todos que amava desapareceriam. O medo tomou Stark, e ele tremeu, mas só pôde se curvar ao Rei Demônio. A visão mudou para o dia em que o sacerdote disse aos alunos que o oráculo havia falado. O Rei Demônio observava e se divertia com o tal grupo de heróis. Stark tinha uma expressão sombria e não queria ser um herói. Mesmo assim, a jornada começou como planejado. Abel começou a dizer que ele não era adequado para se juntar. Assustado, Stark forçou-se a parecer resoluto. Ele golpeou Abel no estômago, então olhou para ele como se não fosse mais que um inseto. Abel atordoado, Stark o lembrou que não eram amigos. A cena mudou para o dia em que confrontaram o Rei Demônio. Andal direcionou sua magia para Stark. Stark grita desesperado e tenta se proteger. No entanto, Abel o empurrou. Surpreso, ele olhou para Abel e viu seu olhar determinado. Após o feitiço, o corpo de Abel virou pedra. Andal estava satisfeito e esperava que Abel ficasse mais forte até o dia em que o devorasse. Stark estava paralisado e ainda incrédulo. Após escapar, Lana disse que Abel foi útil, e Gordon concordou. Stark cerrou os dentes de raiva, pois não faziam ideia do que acontecia. Seu corpo tremeu, e ele se perguntou por que Abel salvaria alguém tão inútil. No castelo do demônio, Stark foi capturado e exigiu respostas de Andal, a quem já obedecia. Andal respondeu que Stark ficaria ali. O rancor, raiva e sede de vingança de Abel só iriam piorar e se aprofundar. Quando a raiva de Abel chegasse ao auge e ele escapasse para caçá-los, Andal tomaria seu corpo. Andal garantiu a Stark que ele não tinha nada a temer, pois sua família estaria ali. Stark ficou confuso, mas ouviu um barulho. Ao se virar, seus olhos se arregalaram de horror. Viu sua mãe e irmã sendo devoradas por demônios. Chamou sua mãe, mas ela não respondeu mais. Lágrimas brotaram nos olhos de Stark. Andal sorrindo ria de seu sofrimento. Stark ficou de luto pela morte da família. Assistindo, Abel percebeu que via a memória do Rei Demônio. Após 20 anos, ele se libertou para caçar o grupo do herói, mas fez novos amigos. Jaine o manipulou de volta à vingança, como Andal planejou. Com a fusão de Abel e Andal, memórias de perseguir Gordon, Lana, Aiden e pisar no corpo petrificado de Max surgiram. Ele viu que foi manipulado por Andal para ser o vaso perfeito. Incapaz de resistir, Abel sentiu a realidade sumir, enquanto a vontade de Andal o dominava. O corpo de Abel irrompeu em risada maníaca. Fundido com Abel, Andal declarou que seu poder cobiçado o tornaria invencível. Abel, ainda consciente, só podia se perguntar se era o fim. Inesperadamente, Stark se levantou e lhe invocou sua espada sagrada. Ele golpeou Abel, forçando Andal a se separar. Atordoado, Andal viu o corpo de Abel se afastar. Ele não acreditou que Stark rompeu a magia de fusão. Stark tossia sangue, mas estendeu a mão e empurrou Abel. Abel lembrou que o salvou uma vez, mas agora era salvo por Stark. Stark tomou o lugar de Abel na fusão de Andal, sorrindo. Declarou que dessa vez agiria como amigo. Disse a Abel que era seu dever acabar com o demônio de uma vez por todas. Stark agarrou Andal, que furiosamente ordenou que não interferisse. Um momento depois, uma explosão massiva irrompeu no castelo. Mais tarde, Abel abriu os olhos, sentou-se e viu as ruínas do castelo do Rei Demônio. De repente, alguém surgiu. Era Stark, mas com garras e chifres, chocando Abel. O corpo de Stark se fundiu com o Rei Demônio. Andal então se virou para Abel, rangendo os dentes de raiva. Memórias de Stark sendo estraçalhado e seus entes queridos mortos surgiram. Consumido pela raiva, ele atacou Abel. Com um soco poderoso, declarou seu corpo inútil. Abel foi lançado pelo impacto, atordoado pela força. Num instante, Andal apareceu atrás dele. Invocando a espada sagrada, ele golpeou as costas de Abel. Ao ser atingido, Abel percebeu que a magia era de Stark. Mais uma vez, Abel foi jogado ao chão. Andal o agarrou e declarou que seu corpo era inútil com tal força. Com a magia e habilidade de Abel, reinariam o mundo mais fortes que todos. Abel não pôde responder. Sua mente cheia da memória de Stark o salvando, ele se recusou a lutar. Mesmo sendo o receptáculo do Rei Demônio, não salvou Stark. Abel lamentou não ser herói, mas a causa do sofrimento de seu amigo. Andal, certo da vitória, sentiu algo atrás de si. Antes de reagir, um golpe atingiu suas costas. Furioso, ele se virou, exigindo saber quem ousava se opor. Naquele momento, Galga, Neil e Layla apareceram.
Em uníssono, eles declararam que estavam ali porque eram amigos de Abel. Ao vê-los, Abel perguntou rapidamente por que tinham vindo. Layla então disse a ele que eles ficariam de pé e lutariam ao lado dele. Ainda assim, Abel questionou por que eles se arriscaram por ele. Ao ouvir isso, Layla ficou em silêncio. Um mês antes, ao acordar, ela disse aos outros que queria ir atrás de Abel. Mas Galga e Neil não tinham certeza sobre a decisão dela, então Layla assegurou-lhes que compreendia o medo que tinham de Abel, mas para ela, Abel sempre esteve lá para ajudá-los. Embora o ódio queimasse dentro dele, ele o rejeitou e continuou a viver. Pensando nisso, ela prometeu retribuir tudo o que ele havia feito. Quando Galga e Neil ouviram isso, concordaram que Abel havia feito muito para que fossem abandonados. Ao saber disso, Abel só conseguiu abaixar a cabeça. Ainda assim, Layla aproximou-se dele e lembrou-lhe que ele não era um herói escolhido, nem um recipiente para um demônio. Com isso, ela lhe disse que ele era simplesmente Abel. E se o desespero o arrastasse, eles o salvariam até mesmo do Rei Demônio. Ao ouvir suas palavras, Abel fechou os olhos e lembrou como Stark sempre foi seu amigo. Mas agora, ele tinha algo que nunca possuía antes. Embora tenha levado 20 anos selado em pedra, ele finalmente teve amigos antes dele. Com essa percepção, Abel levantou-se e deu um passo à frente com eles. Com nova determinação, seu fogo agora era claro e resoluto. Assim, ele chamou Layla, Galga e Neil. Com a ajuda deles, ele pediu-lhes que lhe emprestassem sua força, para que pudessem exterminar juntos o Rei Demônio de uma vez por todas. Ao ouvir isso, a expressão de Andal escureceu. No momento seguinte, Galga correu até ele e o encarou de frente. Mas a força de Andal era esmagadora e ela logo começou a vacilar. Ele então agarrou a cabeça dela e a jogou de lado. Vendo isso, Neil corre e a pega a tempo. Aproveitando a oportunidade, Abel e Layla uniram forças para lançar seus feitiços juntos. Logo, um feitiço de fogo ardente rugiu em direção a Andal. Então Andal foi forçado a levantar os braços em defesa, mas as chamas eram muito poderosas e a força fez com que os arredores explodissem. Quando a fumaça se dissipou, Abel ficou recuperando o fôlego. Enquanto isso, Neil e Galga se perguntavam se finalmente haviam derrotado Andal, mas da fumaça, Andal emergiu de repente. Ele então declarou que eles não tinham chance, já que vermes como eles não conseguiam nem arranhá-lo. Levantando a mão, ele começou a invocar sua magia. A visão deixou os nervos de Abel tensos, e à medida que o feitiço se expandia, Andal anunciou que esmagaria todos eles com um único golpe.